Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 23 de dezembro de 2024, né? Uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando com cura, com libertação, com salvação, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se tiver alguém lutado, só possa estar consolando neste dia. Amém. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Gênesis 13, a desavença entre Abraão e Ló, tá bom? Saiu, pois, Abrão, né? Só fala Abraão. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da tua presença santa, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Senhor Deus, que no momento João 3,30, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, Pai. Venha falar conosco através da tua santa e preciosa palavra. Amém? Então, diz assim, a desavença entre Abrão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, aonde já havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Então a gente vê que Abrão, né, ele tinha o costume de invocar o nome do Senhor, né, de glorificar a Deus, né. Então a gente vê que quando fala aqui, né, que ali Abrão invocou, e onde, pois, pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. A gente viu que no capítulo 12, né, Abrão, ele tinha ali feito um altar para Deus no versículo 7, tá? No 12, versículo 7, ele havia feito um altar para Deus. E a gente viu também que esse Negueb era um lugar deserto, mas, né, era um lugar deserto, tá bom? Era um deserto seco, aleluia, glória a Deus, né? A gente viu também isso no capítulo 12, ontem. E a gente vê também que ali Abraão, ele parte, mas diz que ele levou Ló. Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão no capítulo 12. Saia, né? Disse o Senhor para Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então, assim, Abraão, ele fez aquilo que Deus falou, a metade, né? Ele foi, mas ele levou seu sobrinho consigo, Ló, e não era para ter levado Ló, né? Então Deus deu uma ordem. Quando Deus dá uma ordem para mim e para você, a gente tem que cumprir por inteiro, apesar que nós somos falhos, igreja, né? O que aconteceu com Abraão, muitas vezes acontece comigo e com você, tá? A gente nunca cumpre 100% aquilo que Deus falou, por sermos carne, infelizmente, por sermos falhos, tá? Então a gente vê aqui que Abraão, ele tinha enriquecido muito, aí ele partiu do Egito com mais riqueza. Lembra que ele desceu no Egito e falou que Sarai era sua irmã e não sua esposa? Então ele saiu de lá com mais riqueza do que ele já tinha antes. Assim, né, ele saiu riquíssimo, carregado de riqueza. Aí depois ele vai ali no quarto, né, ele faz um altar e invoca o nome do Senhor, né, onde pela primeira vez ele tinha feito já, tinha adorado a Deus no altar. Aí ele vai, né, depois que ele subiu do Egito, ele faz isso de novo. Mas aí, igreja, a gente vê que diz assim no 5, e Ló que acompanhava, você tá vendo? Acompanhava Abrão, também possuía rebanho e tendas. Mas por que Ló, ele era próspero? Porque ele pegou carona em Abrão, tá? E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Então, o que acontece? Eles tinham tantos bens que a terra não podia sustentar. E o que acontece, igreja?
Aí, cadê? No 7. Por isso surge uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então, houve uma desavença, houve uma contenda, tá? Houve uma contenda entre os pastores de rebanho, tanto de Ló como os de Abrão. E aí, o que acontece? Aí, então assim, a terra não tinha capacidade para ter o rebanho dos dois, tá? Porque era muito grande. Então, ali, a pastagem não era suficiente para o gado de ambos, tá? Porque eles eram muito prósperos, né? Devido à bênção de Abraão. Então, Ló e Abraão não conseguiam estar no mesmo ambiente com seus animais, tá bom? E aí diz que daí, por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela região. Fariseus, talvez, poderia ser homens rurais. A gente sabe que esse povo aqui, os fariseus, eles vêm da descendência de quem? Do filho de Noé, os camitas, tá bom? De Cã, tá? Descendentes de Cã, tá? Os camitas. Eles eram descendentes de Cã, né? Cã que foi amaldiçoado, tal, ali por Noé, né? O filho caçula. Então a gente vê que houve uma contenda. E nisso, aí vai no 8. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então a gente vê, né, que nessa desavença, no 7, como diz assim, por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então, a gente estudou também, acho que nos 10 ou foi 11, que os cananeus, eles vêm dos camitas, tá? Os cananeus, os fariseus, quando Ló amaldiçoou Cã, né, por ter visto a sua nudez, eles vêm dessa descendência, tá? Isso aqui a gente vai ver aonde, vamos ver, acho que é no 10 mesmo. É 10 do 6 ao 10 do versículo 6 ao, deixa eu ver, ao 19, tá? Que vai falar sobre a descendência de Cã, tá? Os camitas, que foram amaldiçoados. Então, Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, né? Então, mas isso aqui é a consequência de de Abraão não ter, feito 100%, consequência do versículo 12, versículo 1. Dele não ter ouvido totalmente, dele não ter feito totalmente conforme Deus o havia mandado. Ele diz assim, no 9, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos? Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Então, Abraão falou assim, ó, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, né? Por quê? Porque a bênção estava sobre Abraão, tá bom? A bênção está sobre Abraão, tá? Então, para onde Abraão for, a bênção vai estar com ele. Então, diz assim no 10. E olhou então Ló e viu como o vale de... olhou então... não, e 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão e todo ele bem irrigado, até Zoar. Era o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então ele olha e vê a terra toda bonita, né? Ele vê pelo olhar a parte verde, né? E aí o que acontece? Quando ele olha ali as campinas de Sodoma e Gomorra, né? Ele olha e vê, né, que ela estava toda verdinha, toda bonitinha, né? Então ele olha, mas ele não imaginava a iniquidade, a maldade ali da cidade de Sodoma e Gomorra, né? A iniquidade degradante, né, daquele povo e a consequência do seu pecado depois, né?
a destruição da mesma. Então, a gente vê ali que ficava ali mais ou menos ao sudeste do Mar Morto, né? E era um lugar que tinha muita água, era uma cidade bem abundante, total diferente de Negueb, tá? Que era total sequidão, tá? Diferente de Negueb. Negueb era seco. Então, Sodoma tinha essa vantagem. E Ló olhou para isso, né? Então, diz assim que no 11, Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Então, aí houve a separação. Ló foi. No 12, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma e entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores com o Senhor. Então a palavra deixa clara como que eram os homens de Sodoma. Eles eram perversos, eles eram pessoas ruins, né? O pessoal de Sodoma não tinha temor de Deus. E foi para onde Ló foi, né? Para onde? Pro lado das pessoas de Sodoma e Gomorra. Então a gente vê mais para frente também o que acontece com essa cidade, né? Acho que tá no capítulo 19. Então, a gente vê que, né? Aí vamos continuar. A promessa de Deus a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a sua direita, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Deus torna... Após a separação de Abraão e Ló, Deus reafirma a promessa para Abraão, né? E aí, por quê? Porque a promessa era para Abraão. Olha, né? E o que acontece? Olha, Ló e Abraão proporcionaram, né? Ló olhou com egoísmo e cobiçou que é a terra de Sodoma e Gomorra. E Abraão não, né? Abraão olhou conforme Deus ordenou e ele foi abençoado. Então, a gente tem que ter a visão espiritual, tá bom? Visão espiritual. E foi o que Ló fez, foi o que Abraão fez, né? E aí no 16, tornaria sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E aí... Deus diz para Abraão, né? Diz assim, tornaria a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Porque a bênção, Deus já tinha dito para Abraão, no capítulo 12, as bênçãos dele, né? Que foram 7 bênçãos. Como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Deus confirma a bênção, né? Confirma a bênção. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, aonde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então Abraão, ele tinha todo esse cuidado. Quando Deus o abençoava, que ele ia para o lugar, ele fazia o quê? Ele fazia um altar para agradecer a Deus. Altar significa lugar de adoração. Altar significa lugar de gratidão, de santidade para com Deus, né? Então Abraão, depois de ele ouvir Deus reafirmar de novo as bênçãos sobre a vida dele, né? Ele vai e faz um altar, né? Então, como é que ele vai percorrer a terra? Porque é algo incontável, é algo grande, né? É a autoridade de Deus, mostrando a minha autoridade sobre tudo, Abraão. Eu estou te dando, né? Confirmando a posse, a bênção prometida na vida de Abraão, né? Ora, Banda Sudecoma, e Carvalhos, né? Mas é a cidade que recebeu o nome mais para frente, né? É de Hebrom. Então, assim, Deus, ele dá a bênção para Abraão. Então, assim, igreja, Deus, ele reafirma a bênção na minha vida e na sua vida, mas a gente tem que fazer do jeito que Deus quer e não é fácil, igreja. A bênção demora porque muitas vezes a gente toma caminho que não é para tomar. Amanda Sudecomanai. A gente passa por situações que muitas vezes a gente passa por não obedecer a Deus por completo, né? A gente vê que essa situação dos homens de Abraão com os homens de Ló se deu porque Ló foi com Abraão, porque Abraão levou. Porque a promessa era sobre a vida de Abraão, não era para Ló. Por isso que Ló foi abençoado. Ló pegou carona na bênção de Abraão. Entendeu? Então, assim, o que Deus tem pra mim e pra você, Deus tem pra mim e pra você. Você não precisa tomar carona da bênção de ninguém, tá bom? Deus, ele confirma a bênção na vida de Abraão, né? E Deus confirma a bênção na sua vida também, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma segunda-feira abençoada.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Deus abençoe, fica na paz. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações.